Olá pessoal, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal PhysioHelp. No vídeo de hoje, iremos abordar certos termos e conceitos relacionados à neurologia que serão indispensáveis para o entendimento e compreensão dos próximos vídeos, que serão voltados para a neurologia infantil e adulto. E tais termos, alguns mais simples, outros mais complexos, tanto voltados para a integridade e normalidade do sistema nervoso, quanto alguns gerados devido a lesões neurológicas. Okay? Então desde já, deixe seu like, compartilhe o vídeo para ajudar na divulgação do canal e qualquer dúvida pode estar deixando nos comentários que eu respondo assim que possível. Vamos lá então. Iniciando primeiramente então conceitos básicos em neurologia. Temos a abasia, que é a incapacidade de andar motivada por perturbações do sistema nervoso que impedem a coordenação motora. Temos também a astasia, que é a impossibilidade de ficar em pé sem cambalear. Então percebam que são palavras e termos diferentes, né? A astasia, que é a impossibilidade de ficar em pé, de manter-se em pé, e a abasia, a de andar. Um jeito prático para você decorar e nunca mais esquecer é lembrar da palavra deambulação. Deambulação não possui a letra B, então B de abasia, impossibilidade de andar. Próximo termo. Temos a agnosia, que é a perda do conhecimento, a incapacidade de perceber os objetos por meio de vias sensoriais. Ou seja, a pessoa, ao segurar um objeto ou ao ver, ela não consegue muitas vezes identificar o que é aquele objeto. Ou se confundem com outro objeto. Por exemplo, a pessoa ao segurar uma banana imagina um cacho de uvas, ou não sabe o que é uma maçã. Temos a assinergia, que é a perda da coordenação na inervação de grupos musculares. Por exemplo, tanto na motricidade fina, como você realizar algum movimento, por exemplo, de escrita, ou na motricidade mais grossa, como andar, por exemplo, a gente não consegue ter um movimento integrado como um todo. Isso gera um próximo termo que é a decomposição do movimento. É a dificuldade em sequenciar e cadenciar movimentos simples em um padrão homogêneo e complexo. Portanto, exemplificando, o que é a decomposição de movimento? É você realizar um movimento primeiramente, uma flexão de punho, depois uma extensão e depois uma abdução e adução, e não conseguir fazer os três ao mesmo tempo. Por exemplo, girando a mão, fazendo um movimento circular. Ou exemplo mais prático, a pessoa quando vai levantar um objeto acima da cabeça, ela não precisa fazer flexão de braço, de cotovelo. Se for segurar um halter, por exemplo, não faz supinação de antebraço e a flexão dos dedos e polegar para segurar o objeto. Ela não faz tudo isso ao mesmo tempo, simultaneamente. Ela vai dividir. Primeiro vai segurar o objeto, fazer uma flexão de dedos e polegar. Depois vai fazer, por exemplo, uma flexão de cotovelo. Depois uma supinação de antebraço. E por fim, a flexão de braço. Então não tem essa integridade, ok? Próximo termo, a cocontração, que é a contração simultânea de músculos antagonistas e agonistas. Muito importante para gerar estabilidade, né? Tanto no desenvolvimento motor da criança quanto do adulto. Sendo que na da criança é muito importante também para o aprendizado de novos movimentos, ok? O que gera a estabilidade necessária para aprender. Temos também a astenia, que é um termo empregado na medicina para designar uma fraqueza orgânica, porém sem perda real da capacidade muscular. Ou seja, pessoal, a gente não pode falar que é uma fadiga muscular, porque na fadiga, o que ocorre? Tem uma perda funcional, uma perda na sua contratilidade, na capacidade contrátil do músculo, ok? Temos a ataxia, que é um tópico que a gente vai abordar mais para frente em outros vídeos, ok? Também é um tópico muito importante. Ele é um distúrbio do equilíbrio e da marcha que gera movimentos voluntários anormais, que têm força normal, mas são abruptos, imprecisos e incoordenados. A gente tem vários tipos de ataxia, né? Aqui uma imagem ilustrando a perda do equilíbrio, ok? E sempre quando a gente for falar de ataxia, a gente tem que correlacionar a lesões a nível cerebelar, o cerebelo. Porque apesar de ter ataxias sensitivas, as três principais quais são? A sensitiva, a cerebelar e a vestibular. Que apesar de ter, por exemplo, a vestibular, a gente sabe que o sistema vestibular, que eu vou abordar em um próximo vídeo também, ele também é integrado com o cerebelo, ok? E tanto as vias sensitivas da propriocepção também são interligadas com o cerebelo, ok? Temos outros tipos de ataxia,
como por exemplo das hereditárias, né, que são de fatores genéticos, como uma bem conhecida que é a ataxia de Friedreich. Temos ainda, pessoal, a distasia, que é a dificuldade de se manter em pé com tendência para separar os pés e usar os braços para equilíbrio, que nela a pessoa já possui um déficit de equilíbrio. E ela vai então usar de uma base de apoio mais alargada, maior. Como que ela faz isso? Afastando-se os pés, okay? Separando-se os pés. Isso gera uma maior estabilidade. E ela também faz se usar de um apoio dos membros superiores para se equilibrar. Tudo bem? Um outro termo, que aqui a gente já entra em padrões de movimentos anormais, que é a tetose, a gente vai abordar padrões de movimentos anormais em outros vídeos, tudo bem? A gente vai se aprofundar mais. Mas guardem por enquanto esse termo, que vai ser importante também nos vídeos seguintes, que a tetose é um tipo de movimento anormal hipercinético, ok? Que a gente diz, porque ela é gerada devido a uma lesão a nível de gânglios basais, que isso tudo eu vou explicar mais pra frente. Nela ocorre o que? Movimentos lentos, lembrando, involuntários, tá? E contorcidos, sem objetivos e de predomínio distal, mãos e pés, tudo bem? Então a gente tem exemplificando aqui aquele famoso movimento vermiforme, ou seja, principalmente nas mãos, a gente identifica os dedos se contorcendo de maneira totalmente sem objetivo, por ser um movimento involuntário, para qualquer direção, eles se contorcem como se fosse um verme. Temos também a coreia, que também é um tipo de movimento hipercinético, assim como a tetose. A única diferença é que nela ocorrem movimentos rápidos, abruptos, espasmódicos, com predomínio proximal e na face. Não quer dizer que não acontece em regiões distais, mas principalmente. Nela, a gente vê então principalmente pescoço, cabeça e nas mãos também, ok? Ela é acompanhada muitas vezes da hipotonia e da perda da força muscular, tá? Nesses pacientes que possuem esse padrão de movimento. E ela é bem característica em doenças também. A doença de Wilson, por exemplo, que é uma doença hereditária autossômica recessiva, em que ocorre o acúmulo de cobre no sistema nervoso central. E o acúmulo desse cobre é tóxico, lesando aqueles gânglios basais que eu havia dito. Tudo bem? Uma outra doença bem conhecida é a doença de Huntington, que ela também é uma doença genética, né, hereditária, autossômica dominante, tudo bem? São doenças mais conhecidas que geram a coreia, tudo bem? Seguindo aqui, a gente ainda tem o clonus, que são reflexos de estiramentos repetitivos que ocorrem nas lesões de motoneurônio superior, ou seja, a nível de córtex cerebral, tudo bem? Como que a gente identifica o clonus? Tem um teste para a gente ver se a pessoa apresenta ou não o clonus, que é a gente fazer um movimento rápido. Por exemplo, uma dorsiflexão de pé. O paciente, quando está deitado na maca, se você pegar a perna dele e fazer esse movimento de dorso bem rapidamente, ele pode ser que apresente o clonus, se tiver essa lesão de motoneurônio superior. Assim você identifica a presença ou não desse padrão, tudo bem? Desse movimento. Bom, temos a disdiadoxinesia, que é a dificuldade em realizar movimentos alternados rapidamente, com perda de ritmo e da amplitude. É resultado da inabilidade de reverter rapidamente a direção de um movimento. Ou seja, reverter direção rapidamente, a gente pode exemplificar como, por exemplo, escovar os dentes, ou cortar uma carne, uma comida, pentear o cabelo, enfim. O que acontece? A pessoa não consegue, e isso é um teste também para identificar esse padrão, que é pedir para o paciente fazer pronação e supinação bem rápido. Ela perde totalmente o ritmo e faz uma amplitude muito diferente. Um outro teste também é fazer a alternância entre o pensamento com o polegar e o segundo dedo e com o terceiro dedo, bem rapidamente. Temos ainda a dismetria, que é um erro na força e na direção de um movimento, tendo incapacidade de fixar a amplitude de movimento durante a atividade muscular. Ou seja, temos casos de hipermetria e hipometria nesse caso, né? Esse é um teste para identificar a dismetria, que é você pedir para o paciente tocar a ponta do nariz com o seu dedo indicador. E ele muitas vezes erra totalmente
a força, a direção e, consequentemente, a amplitude. Ele erra muitas vezes, indo parar na boca ou até mesmo no lado da face. Ainda temos outros termos que são estudados na fonoaudiologia, mas que também serão abordados aqui, pois além de eles se referirem à alteração e aos distúrbios na fala, eles também eles ocorrem devido a lesões a nível neurológico, tudo bem? Então temos a disartria, que é a alteração na articulação das palavras, devido à incoordenação dos músculos responsáveis pela fala. E um adentro, pessoal, os mesmos músculos responsáveis pela fala, em grande maioria, são os responsáveis pela alimentação e pela respiração, que também serão afetados, ok? Temos a afasia, que diferentemente da disartria, afeta a compreensão e a escrita, então é a perda da capacidade das habilidades de fala, compreensão e escrita. E dentro dela temos duas principais, que eu não vou entrar muito a fundo, mas por questão de conhecimento elas são duas doenças hereditárias, ou seja, com fatores genéticos. A de Wernicke, que é uma doença hereditária recessiva, e a de afasia de Broca, que é uma dominante, tudo bem? Temos a apraxia, que é a impossibilidade de executar movimentos coordenados, e dentro dela temos duas principais também, a de Marshall, em que a pessoa começa a aparentar a perda de equilíbrio, déficit no equilíbrio, e a bucofacial também, alterando a fala e a oralidade. Ou seja, então, a falta de entendimento do que se é dito e também a alteração naqueles músculos responsáveis pela fala, pela alimentação e até mesmo pela respiração, né, representados pela disartria. Também temos a perda de equilíbrio, representado pela apraxia de Marshall, ok? Agora temos dois termos que eu vou abordar, que são bem conhecidos, ok? Que é a paresia, que é a perda parcial da motricidade voluntária, ou seja, gera uma fraqueza muscular em que a pessoa não consegue realizar aquele movimento com total eficácia, ou seja, tem uma fraqueza nos músculos, ok? E temos a plegia, que é a perda total da motricidade voluntária. E assim como na paresia, a plegia, né, ambas apresentam sua classificação quanto à região afetada. Então temos monoplegia, assim como temos monoparesia, hemiplegia, hemiparesia, temos paraplegia, paraparesia e tetraplegia, tetraparesia. Ou seja, o indivíduo ou ele é plégico ou é parético. Continuando, temos um termo bem conhecido que é o tônus muscular, que é a quantidade de tensão fisiológica no músculo em repouso, ou seja, estado basal do músculo, ele possui uma contração parcial, muitas vezes para manter a estabilidade, ok? Então a gente tem duas alterações possíveis para o tônus, a hipotonia e a hipertonia, tudo bem? A hipotonia que é uma queda acentuada desse tônus, ok? E a hipertonia, caracterizada pelo aumento. Temos a espasticidade, que é o aumento da resistência ao movimento passivo de um membro proporcional à velocidade do movimento e acompanhado por hiperreflexia. Ou seja, a espasticidade ela é velocidade dependente. Quanto maior for a velocidade desse movimento passivo que você realiza no membro do paciente ou da pessoa, maior vai ser aquela volta, aquele espasmo muscular, ok? E isso a gente chama de sinal de canivete, tá? Então a gente tem aqui a espasticidade bem presente, né? Com uma hipertonia também presente. E aqui a gente, só para ilustrar, o famoso arco reflexo, que eu não vou explicar muito adentro neste vídeo, não vou abordar a explicação completa dele, mas entendam que é a partir dele que ocorre a espasticidade, porque a espasticidade surge a partir do quê? Tanto alterações a nível muscular, né, quanto ao aumento excessivo do famoso reflexo de estiramento, ok? Espasticidade que é gerada a partir de lesões neurológicas também, a nível de córtex cerebral, tudo bem? E gera o famoso sinal de canivete, ok? Um outro termo bem conhecido é o controle postural, que ele, por meio dele, né, ocorre a regulação da posição do corpo no espaço para a dupla finalidade, tanto para estabilidade quanto para orientação. Ou seja, o controle motor é a base de todo o sistema motor humano. A partir dele a gente consegue realizar as infinitas atividades motoras possíveis, tudo bem? Temos a denervação,
que é a remoção da inervação num tecido, tanto por um procedimento cirúrgico ou não, ok? E temos dois termos que são diferenciados, que é a desmielinização e a desmielinização, ok? A primeira é a degeneração da bainha de mielina, decorrente de doenças, enquanto a desmielinização é o processo no qual é formada a bainha de mielina, no entanto, de maneira inadequada, errônea, tudo bem? Então aqui a gente tem a degeneração da bainha de mielina, que é a desmielinização, ou seja, ela está degenerada, parcialmente destruída. Olha, por exemplo, nessa imagem a nível de microscópio eletrônico, que a gente tem outras estruturas, como as células de Schwann, que formam a bainha de mielina, especificamente no sistema nervoso periférico, tudo bem? E olha como essa bainha de mielina está muito fina, né? Diferentemente desta imagem. Não se adentra tantas outras estruturas, mas percebam a espessura desta bainha de mielina, né? Muito mais espessa. Okay? Aqui ela está sendo formada ainda, mas ela dá para comparar bem a diferença entre essas duas imagens. Temos ainda dois termos, que é aferente e eferente. Aferente se refere a um neurônio ou uma via que envia sinais para o sistema nervoso central ou para um centro superior de processamento. Okay? E o eferente indica que um neurônio ou uma via nervosa envia sinais do sistema nervoso central para a periferia ou para um centro mais inferior de processamento. Então, uma imagem ilustrando, a gente tem o sistema nervoso central como processador daquele estímulo, daquela informação, recebida por um receptor, ou seja, do receptor vai por meio de uma via aferente, por meio de uma fibra que a gente diz que é uma fibra sensitiva, né? Uma fibra aferente ou sensitiva. E é processado no sistema nervoso central. Isso gera resposta frente àquele estímulo externo, vindo do ambiente externo, que prossegue pela via eferente até seu órgão efetor, por exemplo, um músculo, por meio da fibra eferente ou motora. E continuando, a gente tem a neuropatia, que é qualquer distúrbio funcional ou alteração patológica do sistema nervoso periférico, tudo bem? E nela a gente tem classificações. Então, por exemplo, pode haver uma compressão apenas daquele nervo, daquela fibra nervosa, pode haver uma degeneração, tanto parcial quanto total, e haver uma ruptura, e isso é dado denominações, como neuropraxia, axonotimese e neurotimese, sendo a primeira a compressão de um segmento ou do axônio, né? E isso faz com que tenha uma interrupção da passagem de informação, ou seja, quando você, por exemplo, dorme em cima do braço ou tem uma dormência na perna, ficando muito numa mesma posição, que é a sensação de formigamento, ocorreu uma neuropraxia. E ela não é permanente, ela retorna aos níveis normais, ok? Não há danos. Temos a axonotimese, onde já ocorre um certo dano, ou seja, uma degeneração parcial daquela fibra, daquele axônio. No entanto, o endoneuro ainda está intacto. O endoneuro, só lembrando, é o quê? Aquele envoltório, aquela camada mais profunda que envolve o tecido nervoso. E a neurotimese, onde há a ruptura total daquele nervo, daquele segmento, tudo bem? Daquele axônio. E temos a radiculopatia, que é o acometimento da raiz nervosa, ok? Onde tem, por exemplo, uma compressão, uma hernia de disco que interrompa a informação, tá? Passando pela raiz nervosa, ele comprime e ocorre a interrupção daquela passagem da informação, ok? É um acometimento da raiz nervosa. Temos junção neuromuscular ou mioneural, que é a sinapse entre um nervo espinhal e a fibra muscular que ele inerva. E temos arco reflexo, que é um tipo de circuito nervoso que gera uma resposta involuntária a um estímulo sensorial. Então temos duas imagens aqui. A primeira, a junção neuromuscular. Só lembrando alguns conceitos, alguns elementos de neuroanatomia, né? É importante relembrar o que? As vesículas sinápticas, né? É importante relembrar também os grânulos de neurotransmissores, que são dispersos na fenda sináptica e são recebidos pela miofibrila, no caso o músculo aqui, ok? E também o arco reflexo, desculpe, que eu não vou abordar tanto a fundo nesse vídeo, porque quando a gente for falar de reflexos primitivos, eu vou explicar previamente
como funciona o arco reflexo, ok? É um sistema um pouco complexo, mas que ele é de grande importância, principalmente no desenvolvimento motor da criança, em que a partir dele, a partir do arco reflexo, que a gente tem respostas a estímulos externos, né? É por meio dos reflexos primitivos, quando eu for abordar isso no outro vídeo, é que a gente realmente tem o aprendizado motor, ok? Bom, pessoal, muito obrigado então por ter assistido este vídeo. Espero que tenha sido esclarecedor, posso ter tirado suas dúvidas a respeito desses termos ou de alguns que você desconhecia. Então não se esqueça de dar aquele like, né? Não custa nada dar aquele joinha no vídeo também, ajude compartilhando, para que ajude na divulgação do canal realmente. E não se esqueça de se inscreva para receber novas notificações e vídeos que eu estarei postando em breve. Estarei continuando ainda e iniciando esse tópico de neurologia, tudo bem? Provavelmente iniciando por neurologia infantil no próximo vídeo, ok? Então fiquem atentos. Por hoje é só. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus. Grande abraço.